Eu vou ao vivo com Jackson Silva, que está direto da DH e tem informações também. O delegado está aí com o Jackson. Boa tarde para vocês, Jackson. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Eu começo falando sobre o William, tá? Ele acabou de sair daqui da Barra da Tijuca, seguiu para Benfica para fazer audiência de custódia, tá? Há uma contradição, Isabelle, entre o William e o Jonathan. O William prestou depoimento antes de ir para Benfica. Segundo o William, a ordem para matar as duas mulheres seria partido de Jonathan. Já em depoimento, Jonathan disse que ele foi ao banco, sacou o dinheiro e quando chegou ao apartamento, o William já tinha matado as duas e ateou fogo no imóvel, tá? Agora, só para informar o porquê que eles conseguiram entrar nesse imóvel. O Jonathan disse para o porteiro que teria que ia levar um currículo para a dona Marta, que teria prometido arrumar um emprego para ele. Por esse motivo, o Jonathan e o William entraram no apartamento e cometeram este crime. Vamos então falar com o doutor Rômulo Assis. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Um crime bárbaro que chocou muita gente. Eu até vi fotos assim da dona Marta, assim, terríveis. E assim, eles não vão fugir desse crime, doutor. Os dois vão ser indiciados pelos mesmos crimes, né? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Isabelle. Exatamente, o indiciamento vai ser feito pelos mesmos crimes, né? A gente ainda aguarda o resultado do laudo pericial para definir exatamente a conduta dos dois, mas o fato é que o crime está bem esclarecido, os depoimentos de ambos foram reveladores, né? Claro que um tentou jogar a responsabilidade para o outro, mas a gente acredita que com todos os depoimentos colhidos, com as provas testemunhais, com as provas periciais, com as câmeras de segurança que foram arrecadadas, o crime está em fase final, já para ser encaminhado à justiça. Doutor Romulo, fala pra gente o depoimento de cada um. O William disse uma coisa e o Jonathan falou outra coisa. Como é que foi isso? Exato, Quem primeiro depõe é o Jonathan, né, que foi capturado em Acari, ainda na própria sexta-feira. Exato. E o Jonathan, ele tenta atribuir toda a responsabilidade pelo homicídio, pela morte e pelo incêndio ao William, né? Sim. Diz que quando ele retorna do banco, o William já teria dito para ele que estava tudo certo, tudo resolvido, já teria executado as vítimas e no momento em que ele, segundo a versão do Jonathan, ele e o William resolve jogar álcool e tocar fogo no apartamento, né? Mas a versão do William, ela contradisse esse ponto e foi, na verdade, muito mais congruente com a realidade, né? A versão do William é de que, na verdade, o Jonathan, quando retorna, com receio de ser reconhecido, porque afinal o elemento que tinha contato anterior com os porteiros ali, com a vizinhança, era o Jonathan. Então o Jonathan, com medo de ser reconhecido, ele dá a ideia para o William para que eles executem as vítimas, né? O que é feito pelos dois, com a ideia do Jonathan e a execução do William. Doutor Rômulo, boa tarde para você. É a Isabelle que está falando aqui, me escuta. Eu acho que é importante a gente botar, porque é uma característica, isso que você falou foi perfeito. O Jonathan, ele tenta jogar nas costas do William, que é o safado sem vergonha lá de Acari, que ele chamou para cometer o crime. E é muito fácil ele falar, era só um roubo. Primeiro que eles não têm conhecimento criminal, de que ele também seria, do mesmo jeito, planejou, não estando lá e sendo o William o William que tentou cortar o pescoço, botar fogo, ele iria responder pelo mesmo jeito. Mas o que me impressiona, bota a imagem da câmera de segurança, que o Dr. Rômulo deve ter batido a história na hora. Não cola o que o Jonathan diz. Porque você imagina, eu combino com o Carregosa aqui da gente cometer um crime, você só vai pegar dinheiro ali, hein? Não faz nada. Aí, hora que eu volto, o Carregosa já fez a lambança toda. Se eu ia sair batendo papo com ele, se ele não fosse de acordo com o que o outro safado fez. Essa é a entrada deles. Aí o Jonathan tenta falar que foi o William sozinho que botou fogo nelas, que matou, foi a única decisão. Quando ele viu, ele já tinha feito, porque ele estava com a mão. Eles saem de boa, essa é a imagem. Ele sai de boa com o comparsa dele. Os dois são responsáveis por essa atrocidade. Não só o que aconteceu ali, a perícia técnica, como essa imagem também de estudo, e mostra que o que o William contou é o que aconteceu de verdade, não é, doutor? Exato, a versão do William, como eu disse, ela é muito mais congruente com a realidade, né? Uhum. É natural que os criminosos eles tentem minorar a sua responsabilidade criminosa, e foi o que o Jonathan tentou fazer, né? Ele tentou atribuir toda a responsabilidade para o William,
mas de fato alguns pontos não se encaixavam, né? Alguns pontos ficaram obscuros e a oitiva do William foi satisfatória nesse sentido, de esclarecer alguns pontos obscuros. O William, ele diz que ele próprio foi quem executou as duas vítimas, mas ele dá detalhes que são mais condizentes, como por exemplo, quem tinha motivos para ter receio de ser reconhecido era o Jonathan, que já era uma pessoa de conhecimento ali dos moradores. Então o Jonathan tem essa ideia e por fim ambos ainda têm a ideia de simular um incêndio na residência para tentar de alguma forma mascarar os vestígios que foram deixados pelo crime, né? Agora vem para mim, Pedro, o que me chamou a atenção, Isabela, é o seguinte: os dois são bandidos segundo investigações da DH. O que aconteceu? Segundo investigações também, o Jonathan teria escondido esse dinheiro, teria sacado 15 mil reais. Ele deu apenas 5 mil reais, não dividiu para os dois, entendeu? Deu 5 mil reais para o William e escondeu outro dinheiro. Além disso, também roubaram joias, né, doutor? Além desse dinheiro, também roubaram joias e outros pertences dessa vítima, né, doutor? Exato. Eles entram na residência por volta de 1h30 da tarde, né, da quinta-feira, dia 9. Em princípio, eles amarram, algemam com uma espécie de lacre que eles trouxeram de casa, né? O que já denota a premeditação do crime. Amordaçam também e fazem buscas pela residência por joias e dinheiro, né? Sim. Não encontram dinheiro, o motivo pelo qual o Jonathan, já sabedor de que a vítima costumava passar cheques, ele resolve então ir ao banco e fazer esses saques, descontar esses 3 cheques, né? Sim. E de fato, após esse desconto, após essa transação bancária, a corroboração, a confirmação da transação pela agência bancária, né, pela gerente do banco, a vítima é obrigada então a anuir com isso e ele retorna com esse dinheiro, mas de fato ele esconde parte do dinheiro do comparsa, né? Ele diz pro comparsa que só conseguiu sacar 5 mil dos 15. Caraca, ô doutor, eu tô pensando aqui, deixa eu só te fazer uma pergunta. Óbvio que a gerente prestou depoimento. Ela prestou depoimento? Do banco? Prestou, ainda na sexta-feira. Ainda na sexta-feira. Porque assim, normalmente, tudo bem que a dona Marta tinha, você acabou de responder, costume de passar cheques, e eles estavam ligados de que ela tinha esse costume de passar cheques. Mas hoje no banco, se a minha mãe vai fazer um grande saque, a minha mãe que é idosa, a gerente, ela tem todo um protocolo de segurança, tudo para você ver, justamente por causa desses golpes que a maioria idosos. Ela ligou para a dona Marta, o que ela contou? A dona Marta estava com uma voz tranquila, a dona Marta autorizou, porque de verdade, assim, dá para ver qualquer pessoa, vão falar que tá julgando pela aparência, não, são vagabundos, e provavelmente tinha fala de vagabundo, né? O Jonathan tinha fala de vagabundo, ou fala de 171, porque era criminoso. Ele provavelmente chegou com esses cheques lá e levantou alguma suspeita. Se não levantou alguma suspeita, é porque o banco está falhando e deve mudar o seu protocolo. A gerente fez o quê quando ele chegou com esses cheques lá? Bom, Isabelle, a gerente depois, né, nós temos imagens das câmeras de segurança do banco também, e o protocolo de segurança com relação à atitude da funcionária, acredito eu que foi condizente, foi perfeito, ela fez o contato com a vítima, contudo a vítima, a dona Marta, proprietária da conta, né, correntista, ela estava constrangida pelo nacional William, que estava na residência, né, com faca, enfim, com todo esse aparato que tinha essa finalidade de constrangê-la. E, de fato, ele obriga que ela autorize essa transação. Então, a gerente, depois, nesse sentido, as imagens das câmeras de segurança são nesse sentido, de forma que a gerente não percebeu, por conta seja da dona Marta, seja do próprio Jonathan, que estava no local, sim, qualquer tipo de atitude que pudesse levantar maiores suspeitas a levá-la a fazer além do que ela já fez, né, que foi essa confirmação do saque. O doutor, eles ficam muito tempo dentro do apartamento, os funcionários também. Em que momento os funcionários, só com o fogo mesmo, que os funcionários começam a correr, a desesperar, a pensar, em que momento ninguém desconfiou nada? Eles permaneceram no apartamento aproximadamente 3 horas, né? Eles entram a 1h30 da tarde e saem do local por volta de 4h20, saem inclusive por uma saída de fundos que já era conhecida pelo Jonathan, né? Essa saída, desce pela escada, na tentativa inclusive de
se eximirem ou de se furtarem as imagens das câmeras de segurança, saem pela escada, saem por uma porta dos fundos e outras imagens captam esse momento da fuga de ambos. É o Jonathan e o pai do Jonathan, que vou levar em consideração, o pai do Jonathan não estava, o Jonathan que já tinha feito serviços nesse prédio com o pai dele, é isso? Exato, exato. O Jonathan já tinha realizado alguns serviços em alguns imóveis, em alguns apartamentos desse prédio, e já era uma figura relativamente conhecida no local, né? Razão pela qual, inclusive, ele teve certa facilidade em entrar, né? Já com esse discurso prévio de que iria entregar esse currículo para a vítima, né? Ele já tinha, inclusive, feito um contato com a vítima nesse sentido, razão pela qual ela autoriza que ele suba, mas ele já era uma pessoa conhecida ali, já tinha feito outros serviços e sem que houvesse, nesses outros serviços, maiores problemas. Doutor, após a repercussão, o William foi obrigado a se entregar, até porque os traficantes de lá onde ele mora certamente o obrigaram, senão ele seria morto lá na região, né? Bom, na verdade, o William ele já tinha saído da comunidade Jacari e ele, na verdade, ele buscou se homiziar em casa de parentes no bairro do Engenho Novo. Contudo, como a foto dele foi amplamente divulgada pela mídia, ele já não encontrou mais lugar onde ele pudesse se esconder, né? Porque os próprios parentes não o quiseram aceitar nas suas residências e com a pressão da família, ele, sem ter para onde ir, ele resolve se entregar. O Jonathan, doutor? Desculpa, Isabela, eu não entendi a pergunta. E a prisão do Jonathan, como foi? A prisão do Jonathan, tão logo ele foi identificado ainda na sexta-feira, no dia 10, né, no dia seguinte ao fato, foi identificado que ele possuía esse endereço lá na comunidade Jacari, de forma que agentes dessa unidade, juntamente com a Coordenadoria de Recursos Especiais, compareceram na comunidade, né, com um grande apoio logístico aí de blindados e helicópteros, e foi uma operação cirúrgica, né, que visou capturá-lo. Logrou êxito em capturá-lo, capturou também com ele, arrecadou as roupas que ele, Jonathan, usou no dia do crime, no dia do fato, roupas que inclusive estão sendo submetidas a exame pericial e já constatou-se que existe prováveis manchas de sangue e de êxito, de brinde, ainda teve a prisão de a captura de mais um foragido que estava envolvido na morte de um policial civil. Sabe por quê? Sabe por quê? Exato, do policial civil Lemos. Sabe por que eu queria falar isso aqui? Porque é impressionante para a população entender. Um caso de repercussão como esse, a polícia foi autorizada a entrar, mas tem que entrar porque senão Jacari é tiro para tudo quanto é lado. Foi cirúrgico, mas foi tão cirúrgico que captou ainda o assassino do Lemos. Então, assim, o policial da DECODE, que estava dentro de Jacari. Para você ver o tanto que essas facções conseguem se blindar. E vou dizer mais, doutor. Esse Jonathan volta para casa dele depois de um crime bárbaro como esse, porque essa bandidagem, essa vagabundagem no Rio de Janeiro está se sentindo blindada e escoltada. Vocês conseguiram, porque o caso foi de grande repercussão, e esses idiotas não tinham noção que vocês iam chegar tão rápido, na verdade. Porque até isso ganha de brinde, porque, olha, o assassino do Lemos estava lá dentro. Estava lá. Você acha que... muitas vezes ele fala, o bandido está aqui, por que a polícia não vê? Porque a polícia não deixa a polícia trabalhar. Aí, ó, teve um caso de repercussão, mataram uma senhora, precisou uma mulher ser degolada, outra que estava trabalhando degolada, botar apartamento. Aí a polícia consegue entrar. Porque senão, irmão, se eu falar agora pro doutor Rômulo e pro doutor Carregosa que tem um vagabundo dentro de Jacari, eles vão ter que montar um negócio, justificar, porque vai ter que ter apoio da CORE, vai ter que ter apoio de especialidade, porque não consegue entrar, porque vagabundo se sente blindado. O cara matou as duas. O cara participou com a cara dele, conhecido no prédio, degolou uma barbaridade que eu não vou falar em respeito às duas famílias, bota fogo e volta pra casa dele, doutor Rômulo. Não é assim que eles se sentem? Exato, Isabelle. Como relatado, ele teve a tranquilidade ainda, né? Eles após o crime, eles voltam para Jacari. Inexata, porque na verdade houve até uma divisão desigual do que foi arrecadado, mas eles voltam para Jacari e o Jonathan lá permanece, né? O William consegue se evadir, né? Provavelmente no momento da operação, tenta se homiziar na casa de parentes, mas de fato foi obrigado a se entregar por não ter por onde ir, né? É isso, doutor. Muito obrigada. Primeiro eu quero aqui, ó, parabéns mesmo, porque imagino cair no colo de vocês. E aí vocês, a polícia sabe, eu conheço, a polícia sabe
A polícia trabalhou no sapatinho, algumas informações, né, Jackson? A gente sabia, e a gente sabe quando a gente ajuda e sabe quando a gente tem que segurar a informação, trabalhando há muito tempo com isso, sabe, doutor Rômulo? Vocês foram cirúrgicos, precisos, e tiraram peso da gente, porque foi tão triste ver o filho da Alice, o Diogo, chorando aqui, o marido dela. Claro que a família da dona Marta ficou mais reclusa, mas também saber que uma senhora de 77 anos, vocês darem o bote certeiro nos dois vagabundos, mostrar a cara deles descendo na DH, porque senão iam falar ainda, capaz de falar que vocês foram covardes com ele. Não tenha dúvida, tá? Da que forma que a polícia tem que saber agir. Tem que prender o vagabundo, tem que mostrar. Entrou bonitinho ali de cabeça erguida, a gente mostrou aqui, e se trocasse tiro com a polícia, ia estar onde? Ia estar lá embaixo, seja onde for, que você acredite. É isso que a polícia atua, reprimindo, mostrando para a sociedade que não se aceita um crime como esse, pela penalidade, pela prevenção e por confiar no trabalho da polícia, que a gente, além de tudo, toma soco, toma porrada todo dia. Jackson Silva, obrigada. Doutor Rômulo, um abraço para você e toda a equipe que está aí na DH. Parabéns pelo trabalho de vocês desde sexta-feira, que um caso público como esse é difícil, a gente sabe como é os bastidores. E um abraço, doutor. Um abraço, Jackson. Obrigada. Cadê aí, ó? É bom ver ele entrando assim, né? Ainda meio rebeldinho, você viu? Ainda a polícia meteu ainda a prisão do outro lá. Pô, golaço. E ainda fez o segundo, né? Ainda fez o segundo, pois é. Mas se não tem um caso como esse, tá lá o assassino, lembra que você tá lá dentro. Já estava lá, já estava lá. Já sabia, a polícia já sabia.